dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Sérgio. E aí, tá joia? Oi, Então tá bom, graças a Deus. bom. Vamos começar? Ah, nessa disciplina da Química Analítica ou Experimental, nós temos que trabalhar 3 práticas. Uma prática que vocês viram lá no aula, que é preparo de soluções ácidas e básicas, acho que medida de pH, que a gente faz todo o cálculo de concentração e depois a gente calcula o pH dessas substâncias. A de hidrólise salina, que também é uma aula de preparo de solução, mas a gente calcula o pH dessa solução salina, então a gente precisa calcular o KH e fazer toda a conversão. E depois o preparo de uma solução tampão amoniacal, que é uma solução tampão, e a gente faz e a gente calcula o pH dela, lógico, e depois a gente faz o teste para ver se ela realmente tem variação de pH quando eu adiciono um ácido ou uma base. Que dá para fazer essa conta também para a gente saber qual vai ser o pH, esse novo pH, sem adição de um ácido ou uma base ou após a adição de alguma coisa. Beleza? Antes de a gente começar, como é que estão as dúvidas de vocês com relação a esses cálculos? Eu tô tranquilo. Tranquilo também. Tá. Porque, por exemplo, o que acontece nessas aulas nossas? O intuito delas é a gente poder repassar essas aulas práticas, já que a gente não tem um momento presencial nelas, e aí a gente vai tirando dúvidas. Eu sei que, por exemplo, provavelmente o Gustavo e o Cedric já devem ter feito, vocês já devem ter feito a prova, não sei, não já? Sim. Sim. Não, eu não tive. A prova em si, eu não tive prova ainda não. Aqui na minha unidade aqui em Teoflotone, a gente não teve prova, não. Vocês não Até o fizeram, momento. você não fez prova nem da parte teórica? Não, foi só os exercícios da AVA só. Não, eu sei, eu tô falando da parte prática, sim, eu tô falando da parte teórica. Não, até o momento não, Fernando. Ué, então tá. Vou Eu até fechei a minha ver prova o dia polo na 24. segunda-feira para ver. Como é que é? Eu fiz a minha prova dia 24. Então, eu sei que, por exemplo, a maioria das pessoas já fizeram a prova já, mas é, Gustavo, é da parte teórica. A parte prática realmente não tem prova, essa parte prática. Mas a parte teórica... As minhas disciplinas esse período agora são só parte práticas. Ah, não, então isso não vai ter prova mesmo agora, não. Ah, é por isso. Eu já estou, graças a Deus, só. Já tô na beira para receber esse diploma. Ah, não, então beleza, então. Tá tudo certo. Tá, então vamos lá. O que eu ia fazer? Ah, lembrei. Vou pegar a primeira videoaula. E aí vou compartilhar a tela com vocês para poder mostrar isso. O que acontece? A gente pegou 4 soluções para poder preparar. 2 de ácido e 2 de base. A diferença é que a gente pegou uma base forte, uma base fraca. Um ácido forte, um ácido fraco. E aí eu preparei as soluções, que foi uma parte até bem legal da aula, porque, tipo assim, às vezes tem muita gente que ainda não lembra isso lá na química geral, e que tem dificuldade de como é que faz os cálculos de preparo de solução. Então a gente repassou todos os cálculos passo a passo do como calcular para poder preparar. E aí depois a gente realizou os cálculos de pH. E aí o que acontece? Se você tem um ácido ou uma base forte, eu só preciso determinar, a partir de uma estequiometria, o quanto de H+, ou quanto de OH- esse ácido e essa base libera, descobrir a concentração mol por litro e jogar na fórmula do menos log. Então, se for um ácido, eu vou jogar menos log. Então, vai ser o pH, né, que vai ser menos log da concentração de H+. E se for uma base, eu preciso calcular o POH, que é a concentração da quantidade de hidroxilas. E aí depois eu faço a conversão para pH.
que é só pegar 14 e subtrair esse valor. E os fracos, o que que acontece? Ácido fraco ou base fraca, eu tenho que jogar na constante de equilíbrio. Então, eu tenho que conhecer o valor de Ka, eu tenho que conhecer o valor de Kb e jogar na constante de equilíbrio, x vezes x dividido pela concentração. E aí, só depois que eu vou calcular esse x, que vai ser a quantidade de H+, ou de OH-, é que eu jogo no menos log. Então, ele dá um pouquinho mais de trabalho aí, mas nada demais. Aí, eu vou mostrar um pedacinho dessa aula para vocês, para a gente pegar essas substâncias e suas concentrações. E aí, se precisar, a gente faz esse cálculo desse pH na mão aqui, se vocês tiverem alguma dúvida. Então, eu vou jogar um pouquinho da aula, vou até pegar um pincel aqui para a gente poder anotando esses valores. Quais são as concentrações, quais são as substâncias, né? As concentrações que a gente usou, para a gente poder descobrir qual que é o K, qual que é o Kb, para poder fazer esse cálculo. Eu vou deixar meu áudio mudo, mas aí qualquer coisa, se travar ou se tiver alguma dúvida, vocês podem me chamar, tá? Olá, bem-vindo a mais um vídeo aula do curso de Química. Eu sou a professora Fernanda e hoje a gente vai fazer uma aula prática, que é uma aula intitulada Preparo de soluções ácidas e básicas e medida de pH. Nessa aula de hoje eu vou mostrar para vocês tudo aquilo que a gente está abordando lá no livro de Química Analítica, que é as soluções que têm o pH ácido e soluções que têm pH básico, tá? Então a gente só vai trabalhar nessa aula de hoje ácido e base, a gente não vai trabalhar com sais, tá? Porque, como vocês já sabem, sais também pode ter o pH ácido básico ou então neutro, certo? Então, eu vou preparar com vocês hoje 4 soluções. Nós vamos fazer todos os cálculos de preparo de soluções, tá bom para vocês revisarem, tá? O que vocês já viram lá em Química Geral. Nós vamos fazer o cálculo de pH, que seria um pH teórico. E depois nós vamos preparar essas 4 soluções e vamos medir o pH num pH-gâmetro e comparar os valores. Então, a gente vai comparar o valor do pH prático com o pH teórico, que foi aquele que a gente calculou no quadro, tá? Nós vamos preparar 2 soluções ácidas, que seria uma de ácido acético e outra de ácido clorídrico, então seja um ácido fraco e um ácido forte. E 2 soluções básicas, que seria uma de hidróxido de sódio e uma de hidróxido de amônio, que é uma base forte e uma base fraca. Para que isso? Porque, como vocês já sabem, para calcular o pH de um ácido forte ou de uma base forte, basta a gente jogar no menos log. Então, pH, menos log da concentração de H+, e se for uma base, pOH, menos log da concentração de OH-, certo? Agora, se for uma solução ácida a partir de um ácido fraco ou de uma base fraca, eu preciso saber a constante de acidez e a constante de basicidade, tá? Então, a gente precisa jogar no equilíbrio químico, descobrir o valor de X, esse valor de X vai ser a concentração de H+, ou de OH-, e aí sim fazer o menos log, tá? Que seria menos log de H+, ou menos log de OH-. Então, nós vamos fazer todos esses cálculos e depois comparar os valores lá no pH-gâmetro. E o legal dessa aula de hoje é que eu ainda vou mostrar para vocês como é que a gente vai calibrar o pH-gâmetro para começar a trabalhar com ele, certo? Então, a primeira solução que a gente vai preparar vai ser a solução de ácido clorídrico numa concentração de 0,1 mol por litro. Todas as 4 soluções que a gente for preparar aqui hoje, vai ser todas nessa concentração de 0,1 para ficar mais fácil. O que vai mudar? Os dados. Então, por exemplo, a massa molar do ácido clorídrico é 37,5 gramas por mol. Ele tem um teor, que é 37% massa-volume. O que seria esse teor? Se eu pegar 100 ml do ácido, eu vou lá no frasco de ácido clorídrico. Pego 100 ml. Desses 100 ml, só 37 ml é o ácido. O restante é água, tá? Então, eu preciso saber esse teor para a gente fazer um cálculo de correção de pureza. E eu preciso saber a densidade, que é 1,18 gramas por ml. Por que eu preciso saber a densidade? Porque o ácido clorídrico ele é um líquido. Então, eu não peso o ácido clorídrico. Eu preciso pipetar o ácido clorídrico. Então, eu preciso saber o
quanto em volume eu preciso pegar do ácido clorídrico concentrado para preparar a solução, certo? Então, para começar os cálculos, para descobrir quanto eu vou ter que pegar desse ácido concentrado para preparar a solução, nós vamos começar pela massa molar, ou seja, que seria traduzir o quanto que seria esse 0,1 mol que eu preciso pegar em gramas, usando a massa molar. Então, o que é o primeiro cálculo que a gente vai fazer? Se eu sei que 1 mol do ácido clorídrico pesa 37,5 gramas, e eu quero preparar uma solução de 0,1 mol, isso vai ser X gramas. Então, X vai ser 3,75 gramas do ácido clorídrico que eu preciso pesar. Certo? Só que o que acontece? Essa massa, eu só pesaria ela, ou seja, os 3,75 gramas, se eu fosse preparar 1 litro de solução. Só que aqui hoje, como a gente vai preparar só um pouquinho, só para medir o pH, nós vamos preparar apenas 50 ml. Então, eu preciso saber o quanto de massa equivale a 50 ml. Então, como é que eu faço? 3,75 gramas eu pegaria se eu fosse preparar 1.000 ml, que é 1 litro. Como eu quero preparar só 50 ml, isso vai ser X gramas. Então, eu vou fazer 3,75 vezes 50 dividido por 1.000, que vai dar 0,1875 gramas do ácido clorídrico que eu preciso pesar. Tá. Só que o que acontece? Eu sei que o ácido clorídrico ele possui um teor. E esse teor dele é massa-volume. Então, eu preciso já nesse ponto, ou seja, onde eu sei que eu tenho que pegar 1.875 gramas para cada 50 ml e já fazer o cálculo de correção de pureza, que seria fazer o quê? Que seria o nosso terceiro passo. O 0,1875 gramas do ácido que eu preciso pegar é referente aos nossos 37% de pureza. Como eu quero só ácido, ou seja, vou considerar que eu quero 50% de ácido, isso vai ser X. Então, X vai ser 0,1875, que multiplica 100 dividido por 37, que vai dar uma massa, arredondando, de 0,507 gramas. Bom, achei a massa necessária para preparar uma solução de concentração 0,1. Só que eu preciso converter isso agora para volume. Como é que eu consigo converter uma massa para volume? Usando uma fórmula bem simples que vocês já conhecem, que é densidade é massa sobre volume. Eu conheço a densidade, que é 1,18. Eu conheço a massa, que é 0,507. Então, eu consigo encontrar o volume. Substituindo, a gente tem então que a densidade é 1,18 gramas por ml. A massa é 0,507 gramas. E o volume é o que eu quero. O que acontece aqui? A nossa densidade é gramas por ml e a massa é gramas. Então, eu posso cortar grama com grama. Então, a nossa unidade de medida do volume vai ser dado em ml. Posso multiplicar cruzado, então eu posso, na verdade, inverter esses valores. Jogar o V onde está 1,18 e 1,18 onde está a nossa incógnita, que é o V. Então, na verdade, vai ficar que volume vai ser 0,507 dividido por 1,18. Então, esse valor vai ser 0,507 dividido por 1,18, a gente vai chegar num volume de 0,43 ml. Só deixei correr esse pedacinho da aula só para a gente poder relembrar. Porque eu falo que o ácido clorídrico é a solução mais difícil, eu acho, que tem de preparar. Porque ela tem várias conversões. Ela tem pureza, ela é líquida, então eu tenho que fazer essa transformação usando a densidade que a gente descobriu, o volume que eu vou pipetar. E como se diz assim, se a gente for parar para
parar para preparar qualquer solução, esse deveria ser o passo a passo da solução mais difícil que eu teria que preparar, que seria uma solução que tem pureza e partindo de um reagente líquido, tá? Mas aí o foco da aula não é esse, pelo amor de Deus, senão eu vou preparar agora todas as soluções aqui. Para Não vai demorar um grãos, tempo. usando a massa molar. Peraí, deixa eu jogar para frente. Aí eu vou fazer a mesma coisa, a gente vai preparar a solução de hidróxido de sódio, a preparar a solução de Seria amônia, 100%. é que eu tô perdendo, e do ácido acético, beleza. Só que aqui é que é o importante, tá vendo, ó? Que aí a gente faz o cálculo do pH, tá vendo, ó? Com o hidróxido de amônio eu já tô calculando o pH a partir da constante de equilíbrio, que é o Kb. Então eu preciso jogar na reação, fazer Kb, x vezes x dividido pela concentração, para a gente poder achar essa concentração de OH-, e só assim eu jogar no pH. Então, quer ver, ó, pera lá, deixa eu voltar aqui um pouquinho, que eu já tinha passado muito. Aí o que que acontece, tá vendo? O importante da gente fazer uma reação é a gente descobrir quantos hidrogênios ionizáveis eu tenho. Porque, por exemplo, o ácido clorídrico é de 1 para 1. A cada 1 mol de ácido clorídrico que eu pego, ele libera 1 mol de H+. Agora, se eu estivesse trabalhando, por exemplo, com uma solução de ácido sulfúrico, a quantidade de H+ que sai é o dobro. Como é que eu sei? Porque o H2SO4, ele tem 2 hidrogênios ionizáveis. O segundo hidrogênio, eu concordo com vocês que é uma quantidade que não é 100% ionizável. Mas mesmo assim, ele é considerado um ácido forte. E para a gente fazer esse cálculo, eu poderia já considerar que ele está tirando 2 hidrogênios ionizáveis. E aí, então, em vez de falar que eu tenho 1 mol de ácido sulfúrico, eu vou falar que eu vou formar, então, 2 mols de íons H+. Então, a gente vai ver que o pH de um ácido sulfúrico vai ser mais baixo do que de um ácido clorídrico na mesma concentração. E aí, quer ver? Eu vou mostrar para vocês esse cálculo rapidinho, ó. Mais Cl-, certo? Então, se eu falo que eu tenho uma solução de concentração 0,1 mols por litro de HCl, isso também vai gerar 0,1 mols por litro de H+. Se eu conheço a concentração de H+, que vai ser idêntica à concentração do ácido clorídrico, que é 0,1, basta eu jogar na fórmula do pH, que pH é menos log da concentração de H+. Então, o nosso pH vai ser menos log de 0,1. Então, o nosso pH vai ser igual a 1. Então, após preparar a nossa solução, eu vou pipetar. Eu pausei. Pronto, só fiz isso. Sabia qual que era a concentração do ácido, e aí eu fui lá e substituí isso numa fórmula. Joguei menos log de 0,1, a gente descobriu qual que seria o pH da minha solução. Pronto. Agora, se eu for fazer isso para o ácido acético, que também tem concentração de 0,1, só que agora que eu sei que o ácido acético, ele é um ácido fraco. Ele tem constante de equilíbrio, que é o Ka, que vale 1,8 vezes 10 a menos 5. Então, eu sei que a percentual de ionização desse ácido é muito baixo. É menor do que 5%. Então, se eu falar para vocês que eu estou pegando 1 mol de ácido acético, menos de 5% está liberando íons H+. Então, eu sei que a quantidade de íons H+ liberada é baixa, mas eu só vou descobrir isso se a gente jogar na constante de equilíbrio. Então, quer ver? Olha só como é que faz. Que é o H3CCOH. Ele tem apenas um hidrogênio ionizável. Como ele é um ácido fraco, essa reação vai estar em equilíbrio, certo? Então, ele libera H+, e sobra um acetato, que é o H3CCOO-, certo? Como essa é uma reação que está em equilíbrio, nós não podemos afirmar que 0,1 gramas, 0,1 mol por litro do ácido acético, igual lá no ácido clorídrico,
irá formar 0,1 mol de H+. Por que eu não posso afirmar isso? Porque essa reação tem equilíbrio. Da mesma maneira que essa reação vai no sentido direto, ela volta no sentido inverso. Então, eu não conheço a quantidade de H+ formado e nem a quantidade do íon acetato formado. Então, a gente vai chamar esses valores de X e X. E aqui no 0,1, como ele é um reagente, o ácido acético, essa concentração sempre tende a diminuir, porque ele é um reagente. E do produto sempre tende a aumentar, porque está formando o meu produto. Então, aqui no caso do ácido acético, eu vou ter que falar que aquele 0,1 de concentração vai diminuir um valor que eu não conheço, que é o X, tá? Então, aqui diminui X e nos produtos aumenta X, tá? O que acontece? Vocês já devem ter visto isso na videoaula ou então no material didático de vocês, que dependendo do valor da sua constante de acidez, que nesse caso é 1,8 vezes 10 a menos 5, se essa constante ela for muito pequena, o que isso significa? Que quanto menor for a constante, menos produto vai ser formado. Se menos produto é formado, quer dizer que menos reagente é consumido. Então, o que seria isso, afinal de contas? Se você tem 0,1 mol de ácido acético e a sua constante for muito pequena, esse valor de X vai ser tão pequeno que ele quase não vai mudar o valor da concentração, que é 0,1, tá? Então, ele vai ser um valor insignificante comparado a 0,1, tá? Então, para facilitar os cálculos, o que a gente faz? Eu vou esquecer esse menos X, tá? Na hora de jogar na constante de equilíbrio, para facilitar as contas. Porque se a gente considerar o menos X, isso vai dar uma equação de segundo grau, e para resolver eu tenho que usar a Bhaskara, tá? Então, vou mostrar para vocês como é que a gente vai descobrir se eu uso o menos X ou se não uso o menos X, que seria mais fácil. Então, já começa ignorando o menos X. Vamos montar a constante. Ka é sempre produto dividido por reagente. Então, a gente vai ter H+, que multiplica o íon acetato, dividido pelo ácido acético. Basta agora a gente substituir os valores. O Ka é 1,8 vezes 10 a menos 5. H+, nós chamamos de X. O íon acetato, também X. E o ácido acético, 0,1, desconsiderando o menos X. Vou multiplicar cruzado. Então, aqui X vezes X, nós vamos ter X ao quadrado, que vai ser igual a 1,8 vezes 10 a menos 5, que multiplica 0,1, vai dar 1,8 vezes 10 a menos 6. Para resolver essa continha, como aqui está o quadrado, eu posso tirar a raiz do outro valor. Então, na verdade, eu posso falar que eu vou ter raiz quadrada de 1,8 vezes 10 a menos 6. Então, o nosso valor de x vai ser raiz quadrada de 1,8 expoente a menos 6. Nós vamos chegar no valor de 1,34 vezes 10 a menos 3 mols por litro de H+, que é o que nos interessa, que é o essencial para calcular o valor de pH. Bom, achamos então o valor de x, que é a quantidade de H+ presente, tá? Então seria a quantidade de H+ ionizado. E agora tem uma regra de 3 que a gente poderia fazer para descobrir se eu posso realmente desconsiderar esse menos x, ou se a gente vai ter que considerar o menos x, chegar no constante de segundo grau e resolver com Bhaskara, tá? O que seria essa regra de 3? Seguinte, vou considerar, vamos supor que o ácido acético seria um ácido forte. Se ele fosse um ácido forte, 0,1 mol do ácido acético formaria 0,1 mol de H+. Então, você concorda comigo que 100% do nosso ácido acético formaria H+. Então, eu posso falar que 0,1 mol do ácido acético, se ele fosse um ácido forte, todo ele seria ionizado, ou seja, 100% dele seria ionizado, formando, então, H+. Mas não foi. Qual que foi a quantidade ionizada?
1,34 vezes 10 a menos 3. Então, esse 1,34 vezes 10 a menos 3 vai ser x%. Quando eu faço essa conta de porcentagem, 1,34 expoente a menos 3, que multiplica 100 e divide por 0,1, a gente chega numa porcentagem de 1,34. O que é essa porcentagem? Nós temos uma regra. Se a porcentagem der menor que 5, então eu posso realmente desconsiderar o menos x. Se essa porcentagem tivesse dado mais que 5, aí quer dizer que esse valor ele é significante em relação a 0,1, então eu teria que voltar e refazer todos os cálculos considerando o menos x. Como neste caso deu menor que 5%, então eu realmente poderia ter desconsiderado o menos x, tá? Então a gente já tem aqui o valor da concentração de H+, que é 1,34 vezes 10 a menos 3. Se eu já conheço o valor da concentração de H+, basta agora jogar no pH, vai ser menos log da concentração de H+. Então, o nosso pH vai ser menos log de 1,34 vezes 10 a menos 3. Então, o nosso pH vai ser 2,87. Então, olhem só a diferença. Tanto o ácido clorídrico quanto o ácido acético, ambos tinham uma concentração de 0,1 mols por litro. Todos os dois liberavam 1 H+. Porém, qual que seria a diferença? Um é forte e o outro é fraco. Então, o forte dá um pH igual a 1 e o fraco um pH de 2,87. Tá aí a diferença, certo? Bom, a próxima solução que a gente vai preparar agora é uma solução de hidróxido de sódio, que é o NaOH, também numa concentração de 0,1. Nossa senhora, falado demais. Quero falar isso não. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, que eu me perdi aqui. Aí o que acontece? Viu como é que deu uma diferença, mesmo sendo a mesma concentração? Era ácido acético e ácido clorídrico. Todos os dois eram 1. Só que um deu pH de 1, outro deu 2,87, por causa daquela diferença de percentual de ionização. Entendeu? E aí a gente conseguiu só calcular essa quantidade de H+, porque eu fiz a constante de equilíbrio. E aí, nesse caso, a gente podia desconsiderar, graças a Deus, o menos x, não precisava fazer Bhaskara, para poder realmente chegar no resultado verdadeiro. Beleza? Se eu quisesse resolver isso aqui por equação de segundo grau, poderia, dava mais trabalho, mas poderia. Só que a gente ia chegar no mesmo resultado, de 1,34 vezes 10 a menos 3. Por isso que não compensa. E aí a gente, se o seu percentual é muito baixo, é preferível já fazer direto, porque você economiza bem, vamos dizer assim, o seu tempo de cálculo, entendeu? Mas se quiser, pode ficar à vontade, porque tem aluno que prefere já jogar direto na Bhaskara e já ir calculando todos os resultados, já para não ter perigo, às vezes, dele perder tempo em ir lá, achar percentual e voltar, e tanto faz. Mas assim, para quem está querendo dar uma economizada, é bom. Agora, olha só para vocês verem. A gente fez o preparo da solução, agora das bases. E as bases a gente vai seguir o mesmo raciocínio, igualzinho. Agora aqui eu estou mostrando, por exemplo, como é que eu vou calcular o pH do hidróxido de sódio. É o mesmo cálculo do ácido clorídrico. O problema é que no final eu estou calculando pOH e não pH, para poder depois converter isso, subtraindo de 14. Quer ver? Mais OH menos. Como ele é uma base forte, se eu tenho uma concentração de 0,1, ele vai gerar uma concentração de 0,1 mols por litro de OH menos. Então, basta a gente jogar na fórmula do pOH, que é pOH é menos log da concentração de OH menos. Não se esqueçam, nos outros dois cálculos que a gente fez, eu fiz pH é menos log da concentração de H+, porque eram soluções ácidas. Aqui, como é uma solução básica, a gente não faz cálculo de pH. Eu faço cálculo de pOH
e depois sim converto esse POH para pH. Bom, então substituindo, nós temos que POH vai ser menos log de 0,1 e o nosso POH vai ser igual a 1. Tá. Como é que eu transformo POH para pH? Eu preciso saber que pH mais POH vai ser sempre igual a 14. Porque a escala de pH é de 0 a 7 e de POH é de 7 a 14. Então, somando os dois, dá uma faixa de 14. Então, eu sei que o pH, substituindo o valor do POH, que é 1, vai ser igual a 14. Como esse 1 é positivo, ele vai passar negativo. Então, o pH vai ser 14 menos 1. Então, o nosso pH dessa solução vai ser igual a 13. Ou seja, um pH mais. Pausa aí. E deu um pH de 13, viu? Eu só fiz a conversão pro finalzinho. Isso. Cadê ele escrevendo aí? Ótimo. Aí, o que que acontece? A última solução, que é a solução de hidróxido de amônio, que eu vou ter que fazer a mesma conversão que eu fiz lá no ácido acético. A diferença aqui está onde, de novo? Que eu vou calcular POH e não pH. E aí, no final, a gente faz essa conversão. Do hidróxido de amônio, tá? Então, a gente vai fazer o cálculo usando o KB, achar o valor de X, fazer a porcentagem. Se for menor que 5, vou ignorar. Se for maior que 5, eu não posso ignorar, então eu tenho que voltar e refazer os cálculos, chegar numa equação de segundo grau e resolver com Bhaskara, tá? Para isso, eu preciso da constante de basicidade, que é o KB, que é 1,8 vezes 10 a menos 5. Vocês vão me perguntar, Fernanda, é o mesmo valor lá do ácido acético? É, coincidência. Ácido acético e o hidróxido de amônio, eles têm o mesmo valor, só que um é Ka e o outro é Kb, mas também é 1,8 vezes 10 a menos 5. Então, eu preciso montar a constante de equilíbrio. Kb, produto dividido por reagente, então vai ser concentração de NH4+, que multiplica OH- dividido por NH4OH. Vamos substituir esses valores. Então, Kb vale 1,8 vezes 10 a menos 5. NH4 mais X, OH menos X. E o nosso hidróxido de amônio, que a gente vai ignorar o menos X, nós vamos jogar só 0,1. Vou multiplicar cruzado. Então, nós vamos chegar em x ao quadrado, que vai ser igual a 1,8 vezes 10 a menos 6. Para resolver isso daqui, eu vou tirar a raiz quadrada. Então, nós vamos ter que x vai ser raiz de 1,8 vezes 10 a menos 6. E o nosso valor, então, de x vai ser igual a 1,34 vezes 10 a menos 3 mols por litro, só que nesse caso de OH-, que é o que nos interessa. Tá. Preciso fazer o cálculo agora, que seria a nossa regra de 3, para identificar a porcentagem e saber se eu realmente posso ignorar esse menos x. O que eu vou fazer? A concentração de hidróxido de amônio é 0,1. Se ele liberasse todos os 0,1 fosse transformado em OH-, essa reação teria 100% de rendimento. Então, 1,34 vezes 10 a menos 3 vai ser x%. X% vai ser 1,34 vezes 10 a menos 3 vezes 100 dividido por 0,1, que vai dar 1,34%. Ou seja, o mesmo valor que a gente achou lá para o ácido acético. Mas por que foi coincidência? Porque o valor de K e Kb é o mesmo e a concentração também é a mesma. Então, teoricamente, eu também teria que chegar no mesmo valor de X. Ou seja, que daria o mesmo valor de porcentagem, tá? Então, deu menor que 5. Posso, então, realmente desconsiderar o menos X. Então, nossa continha matou aqui. Então, a quantidade de OH- é 1,34 vezes 10 a menos 3 mols por litro.
Conhecendo, então, esse valor, posso jogar na fórmula de POH, vai ser menos log da concentração de OH-. Então, nosso POH vai ser menos log de 1,34 vezes 10 a menos 3. Então, nosso POH vai ser 2,87. Tá. O que eu preciso fazer agora? Converter esse POH para pH. Como é que eu converto? pH mais POH é sempre 14. Então, se pH mais 2,87 é igual a 14, eu posso passar esse 2,87 negativo. Então, vai ficar 14 menos 2,87. Então, o nosso pH vai dar 11,13. Ou seja, um pH maior que 7, o que mostra que a... Pronto. O hidróxido só tinha dado pH de 13, bem é mais alto, porque ele era uma base forte. E agora o hidróxido de amônio deu um de 11,13, um pH mais baixo, justamente pelo fato daquele percentual de escasso, percentual de dissociação dessa base ter dado baixo. Beleza? Então, ele é uma base que ele não libera uma quantidade tão grande assim de íons hidroxila, o que interfere diretamente no pH. Essa parte é bem de boa para vocês, né? Vocês estão com alguma dúvida? Bem tranquilo pra mim. Hã? Bem tranquilo pra mim. Eu acho bem Você- fácil. Fala de novo, que eu custei entender o que você falou. Eu disse que eu entendi super bem. Ah, tá, valeu. Tem hora que sua voz sai assim tão baixinho, eu vou falar, ai meu Deus, parece que eu não tô entendendo. Hum. Porque aí o que que acontece? A aula sobre hidrólise salina. Oxe, peraí, que saiu fora do ar aqui, peraí. Deixa eu pegar ela aqui de novo. A aula sobre hidrólise salina obedece mais ou menos o mesmo raciocínio. A única coisa que a gente tem que saber é que, por exemplo, se o meu sal veio de um ácido fraco, ou se o meu sal veio de uma base fraca, essa parte fraca do ácido, do sal, é que vai sofrer hidrólise. Então, ele sempre converte para um pH inverso. Como assim? Se um sal é derivado de um ácido fraco, então POH, então a gente vai calcular a quantidade de OH menos, que é o POH. Agora, se ele veio de uma base fraca, então essa parte da base fraca que sofre hidrólise, e aí ela gera um pH, que ela gera uma quantidade de íons H mais emitido. Então é sempre invertido. Por quê? Porque na hidrólise, a gente, vamos dizer assim, rouba a parte da água para me regenerar o ácido de origem ou a base de origem. Então, por exemplo, se eu pego um íon acetato, que veio do ácido acético, é um ácido fraco, para a gente poder fazer com que esse íon acetato volte a ser o ácido, eu tenho que roubar o H+ da água. E no que eu roubo o H+ da água, me gera OH-. Então, faz com que o meio fique básico. A mesma coisa acontece, por exemplo, se eu pegar o íon amônio, que veio do hidróxido de amônio, que é uma base fraca, para eu regenerar minha base, eu vou ter que roubar o OH- da água. E aí ele libera H+ para o meio, que deixa o meio ácido. Então, quando eu falo que eu estou calculando o KH de um sal, eu, no final das contas, eu estou calculando vamos ver se eu estiver trabalhando com ácido, que tem K, eu vou estar calculando o seu KB. Eu vou estar calculando o valor da constante da sua base conjugada. E a mesma coisa para a base. Se eu tiver uma base, eu vou ter que calcular o Ka do seu ácido conjugado. Isso é o KH. É o inverso. A gente vai estar calculando a constante de equilíbrio para a sua forma conjugada. Então, pera lá.
Vamos pegar aqui a água. E eu vou mostrando para vocês verem como é que a gente vai fazer esse cálculo. Peraí. Olá, bem-vinda a mais um vídeo aula do curso de Química. Eu sou a professora Fernanda e a gente vai trabalhar uma aula prática do componente química analítica, no qual a gente vai trabalhar com aquela questão de hidrólise salina, né? Então, como a gente vê, a gente trabalha com sais, então a gente tem sal que sofre hidrólise e sal que não sofre hidrólise. Então, eu vou ter alteração de pH, que é diferente do que todo mundo imagina. Quando tem uma reação de neutralização, eu tenho um ácido e uma base que formam um sal. Então, geralmente, todo mundo pensa que o pH desse sal vai ser igual a 7, né? Neutralização, igual a 7. Mas não é. A gente tem que ver, analisar o cátion e o ânion, né, presente nesse sal, para ver se ele vai ou não sofrer hidrólise. E se sofrer hidrólise, eu vou ter uma alteração desse pH, que pode ser para ácido ou para básico, né? Então, nessa aula de hoje, a gente vai fazer 3 testes. Na verdade, a gente vai relembrar um pouquinho lá da química geral, quando eu vou fazer os cálculos para preparar uma solução de cloreto de sódio, e a gente vai determinar o pH teórico, e depois a gente vai no pH-metro analisar o pH prático. Depois a gente vai fazer o cálculo também de preparo de solução do acetato de sódio, ou também pode ser se você tiver o acetato de cálcio, tá? Vamos fazer o preparo de solução, determinar o pH teórico e depois analisar o pH prático. E por último, o cloreto de amônio, fazer o cálculo do preparo de solução e fazer o pH, calcular o pH teórico e o prático, certo? O que acontece? Eu tenho... Então, vamos lá, eu travei aqui. São as 3 soluções que a gente vai preparar. A gente vai ter um sal de pH ácido. Opa, que isso aqui eu já expliquei tudo para vocês. Aí eu só vou fazer aquele mesmo esquema. Vou jogando para frente para mostrar para vocês, por exemplo, só o cálculo de pH, que é o que nos interessa agora nesse momento. Esse primeiro aqui não vai ter cálculo nenhum, porque o que acontece? É o NaCl. O NaCl, ele é derivado, se a gente partir esse sal aqui no meio, ele vem o Na+, e o Cl-. De onde é que veio o Na+, que é a parte, o cátion do sal? Sempre vem da base. E o ânion do sal sempre vem do ácido. Então, ele veio do HCl e do hidróxido de sódio, que é o NaOH. Todos os dois, um ácido forte e uma base forte. Então, toda vez que eu tiver um pH, um sal, que é derivado de um ácido forte, e de uma base forte, nenhum dos dois sofre hidrólise. Então, o pH dessa solução só pode ser 7. 7. Então, ou seja, aconteceu uma reação de neutralização total, formei meu sal, e ali a gente não tem hidrólise, não acontece nada. Então, eu não vou ter liberação nem de H+, nem de OH-. Agora, vou mostrar para vocês, por exemplo, do acetato de sódio, que aí agora eu já tenho a parte do acetato, que veio do ácido acético, que é um ácido fraco, e ele sim vai sofrer hidrólise, olha só. A constante de equilíbrio. Então, eu conheço a constante, que é o Ka, do ácido acético, mas a gente vai calcular, eu preciso encontrar, na verdade, a constante de equilíbrio para o sal, que é o íon acetato. Então, eu preciso calcular o KH, que é a constante de hidrólise. Como é que eu faço isso? Para calcular o KH, lembra, é só eu fazer o KW dividido por Ka. Então, na verdade, o KH vai ser KW, 1 vezes 10 a menos 14, dividido por 1,8 vezes 10 a menos 5. Ou seja, a gente vai chegar num valor de 5,56 vezes 10 a menos 10. Essa daqui é a constante de equilíbrio de hidrólise, que é o KH. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou montar a reaçãozinha química. O que é? O íon acetato, que é o CH3CO-, reagindo com a água, que é o H2O. E aí eu vou pensar o seguinte, o íon acetato ele é negativo, olha lá, CH3CO-. E eu tenho que lembrar que é o seguinte, na água você tem 2 possibilidades.
pegar o H+, ou pegar o OH- dessa água. O OH- não tem jeito, porque negativo com negativo acontece repulsão. Então, o que a gente vai ter que pegar? O H+. Então, eu vou tirar o H+ da água para poder regenerar o ácido. E aí, o que sobra da água? O OH-. É por isso que o pH desse meu sal vai ter um caráter básico, porque ele vai liberar o OH-. E aí, a gente vai escrever a constante de equilíbrio, que vai ser, então, KH vai ser igual ao ácido vezes a quantidade de OH- dividido pela constante do íon acetato, a concentração do íon acetato. E agora eu vou substituir. E é fácil substituir isso daqui, é só a gente pensar o seguinte: a quantidade de íon acetato eu conheço, que é a concentração, que é 0,1 mol por litro. Como essa reação, na verdade, olha só, vou até corrigir, acontece em equilíbrio químico, eu não sei a quantidade de ácido formado e nem a quantidade de OH formado, então eu posso chamar isso de X e X. Então, como é que eu vou substituir? A constante de hidrólise eu conheço, que é 5,56 vezes 10 a menos 10. Ácido e OH- eu não sei, vou chamar de X vezes X, dividido pela concentração, que é 0,1. Vocês às vezes estão perguntando o seguinte: mas lá quando a gente aprendeu equilíbrio químico, a gente aprendeu uma coisa assim, ó. Aqui a gente colocava a concentração, forma X e X, então aqui vai subtrair X, não é isso? Isso. Só que o que acontece? Lembra lá em química analítica? Se a sua constante de equilíbrio é muito pequena, significa que essa reação vai acontecer muito pouco no sentido direto. Então, eu vou formar muito pouco ácido e muito pouco OH-. Então, a quantidade que eu vou subtrair de 0,1 é praticamente insignificante. Porque eu tenho, olha só, uma constante de equilíbrio vezes 10 a menos 10. Lá na química analítica, a gente até fazia esse cálculo e depois fazia um cálculo de porcentagem para descobrir se menor que 5%, eu podia fazer o cálculo desconsiderando o menos X. Acima de 5%, eu voltava e fazia a continha usando Bhaskara. Lembra disso? Então, o que acontece? Quando a gente tem um expoente a menos 10, você pode fazer que eu te dou certeza que essa porcentagem vai dar menos que 5%. Expoentes, assim, ó, vezes 10 a menos 1, vezes 10 a menos 2, menos 3, menos 4, geralmente dão uma porcentagem acima de 5%. Se der, então eu teria que vir aqui e considerar o menos x, que aí vai dar equação de segundo grau, a gente resolve por Bhaskara. Expoentes, vezes 10 a menos 5, a menos 6, e assim diminuindo sucessivamente, não vai dar uma porcentagem maior que 5%. Vocês podem fazer e confirmar. Então, a gente já pode jogar direto que eu posso desconsiderar esse menos x, fazendo com uma equação de primeiro grau, uma equação de segundo grau, vai dar o mesmo resultado. Então, fica mais fácil fazer assim, beleza? Então, o que acontece? É só multiplicar cruzado. Então, a gente vai ter x ao quadrado, que vai dar igual a 5,56 vezes 10 a menos 11. O que eu vou fazer aqui agora? Vou tirar a raiz quadrada. Então, eu vou ficar com x vai ser igual a raiz quadrada 5,56 vezes 10 a menos 11. Então, eu vou ter raiz de 5,56 expoente a menos 11 vai ser igual a 7,46 vezes 10 a menos 6 mols por litro de OH-. Essa é a quantidade de OH- que a gente tem, certo? E aí, o que eu faço para mim poder calcular o pH? É só a gente fazer POH. Então, a gente vai fazer POH, é só tirar o menos log dessa concentração. 7,46 vezes 10 a menos 6. Então, a gente vai ter menos log 7,46 expoente a menos 6. Chegou num POH de 5,13. Isso daqui é POH, certo? Como é que eu converto isso para pH? É só subtrair 14. Vou até fazer num cantinho aqui para não apagar o quadro. Então, é só a gente fazer o seguinte, olha só, de vermelho. pH, então, é só fazer 14 menos
5,13. Então, nosso pH dessa solução vai ser 8,87. Esse é o nosso pH. Pausei. Viu? Jogamos na constante de hidrólise e descobrimos o pH, porque como o acetato, o íon acetato vem de um ácido fraco, então ele sofreu hidrólise, pegou aquele H+, e liberou OH- para o meio, por isso que o pH ficou básico. E aí, agora a gente vai fazer a mesma coisa Isso, para... ele regenera. Vou fazer a mesma coisa para o hidróxido de amônio. Só que o hidróxido de amônio, não, perdão, né? O cloreto de amônio, nesse caso, a gente vai ver que é o amônio, que é a parte do -5. que veio de uma base fraca. Então, vai ser ele que vai sofrer hidrólise. Então, a gente vai fazer o mesmo cálculo, só que agora eu tenho que considerar o seguinte, que como o íon amônio veio de uma base fraca que sofre hidrólise, ele vai roubar o OH- da água. Então, ele vai liberar H+. Então, ou seja, o meu meio vai ficar ácido e não básico. A base é que é fraca. Mas a gente vai calcular o KH da mesma maneira, do sal, que é o amônio. Então, o KH vai ser KW, só que agora nesse caso é dividido por KB. Então, a gente vai ter que KW vai ser 1 vezes 10 a menos 14, dividido por 1,8 vezes 10 a menos 5. Ou seja, 5,56 vezes 10 a menos 10. Então, agora o que acontece? Calculei o KH, vamos escrever a reação química para chegar na constante de equilíbrio. Quem sofre hidrólise, então, é o íon amônio, que é o NH4+. Reagindo com a água, o que vai acontecer? A gente vai fazer a mesma análise, olha só. Ele é positivo, é um cátion. Então, a gente tem a possibilidade de tirar H+, ou tirar OH-. H+ não tem jeito, porque positivo com positivo acontece repulsão. Então, a gente vai pensar o quê? Não, ele vai pegar a parte do OH- da água. Quando ele faz isso, ele regenera o hidróxido de amônio, só que libera H+. Por isso que o nosso pH vai ser ácido. Então, o que vai acontecer? Eu vou escrever a constante de equilíbrio. KH vai ser igual ao NH4OH, que multiplica a quantidade de íons H+, dividido pela concentração do meu sal. E vamos pensar a mesma coisa. Peraí, a concentração do meu sal é 0,1. Se está em equilíbrio, eu não sei o quanto que forma, então eu vou chamar de X e X. A constante também é muito pequena, olha só, 5,56 vezes 10 a menos 10. Então, eu posso desconsiderar o menos X. Se quiser fazer com o X, aquele mesmo esquema, quiser fazer com o X e confirmar para ver se dá menos que 5%, fiquem à vontade, tá? Mas eu já sei que essa quantidade aqui vai dar uma porcentagem menor do que 5%, então eu posso desconsiderar. E aí o que acontece? É só substituir. Então eu vou ter o KH 5,56 vezes 10 a menos 10, que vai multiplicar X e X dividido por 0,1. Multiplicando cruzado, o que eu vou ter? X ao quadrado, que vai ser igual a 5,56 vezes 10 a menos 11. Vou tirar a raiz quadrada. Então, a gente vai ter que x vai ser igual a raiz quadrada de 5,56 vezes 10 a menos 11, que, na verdade, chegou no mesmo valor do cálculo anterior, que vai dar 7,46 vezes 10 a menos 6. O detalhe está aqui, mols por litro de íons H+. Ou seja, que nesse caso, para achar o pH, é só fazer pH vai ser menos log de 7,46 vezes 10 a menos 6. Ou seja, a gente chega num pH teórico de 5,13. E aí, dúvidas? Eu falo que eu adoro essa parte, porque é tudo igual. A gente só tem que mudar, como se diz, o pensamento. Quando é, para a gente poder descobrir quando vai ser H+, e quando vai ser OH-. Só. Porque, inclusive, como coincidiu, né, nesse caso de todo mundo ter a mesma constante de equilíbrio, que é 1,2 vezes 10 a menos 5, a mesma concentração,
bater os mesmos resultados. Mas o que eu acho legal, tipo, é você entender que um é H+, e o outro é o H-, senão ia acabar com o cálculo de todo mundo. Tranquilo? Pode acreditar, né? Deixa eu pegar a próxima aula. E a última. Agora já fala sobre solução tampão. Espera aí que o sistema está carregando. Abriu. Vamos lá, para nós entender o que acontece. Olá, bem-vindo a mais um vídeo de aula do curso de Química. Eu sou a professora Fernanda e hoje a gente vai trabalhar com o componente de prática de Química Analítica e nessa semana a gente vai trabalhar com o tema solução tampão, tá? Então, na videoaula de hoje, nós vamos preparar uma solução tampão, que já foi até trabalhado com vocês lá na teoria, tá? Que é uma das principais, que é a solução tampão de amônio. Que eu vou misturar hidróxido de amônio com cloreto de amônio. Então, uma base fraca com o seu sal, certo? Nós vamos preparar essas duas soluções individuais. Eu vou preparar, então, 100 ml de cloreto de amônio 0,2 e 100 ml de hidróxido de amônio 0,2. Então, é bom até para a gente poder relembrar aqueles cálculos de preparo de solução. Então, a gente vai realizar os cálculos e preparar as duas soluções. Depois que as duas soluções estiverem prontas, aí sim a gente vai preparar a solução tampão. Então, como eu tenho 100 ml de cada uma delas, eu consigo montar dois sisteminhas. Então, eu vou montar dois sisteminhas, no Becker 1 e Becker 2, certo? No Becker 1, eu vou misturar 50 ml do cloreto de amônia com 50 ml do hidróxido de amônio, certo? Então, a mistura dos dois vai me gerar, então, uma solução tampão. E eu vou pegar e vou medir o pH dessa solução tampão. Então, a gente vai ter o pH teórico. E depois a gente vai fazer o cálculo, jogando na equação de Hasselbalch, para poder achar o pH teórico. E aqui a gente vai ter o pH prático. Desse mesmo Becker, o que eu vou fazer depois? Eu vou adicionar 5 ml de ácido clorídrico 0,1 mol por litro e vou verificar de novo o pH. Então, o que teoricamente tem que acontecer? Eu não posso ter aquela variação brusca de pH, certo? Então, tem que manter mais ou menos o mesmo pH, que esse é o intuito da solução tampão. E depois, no sistema 2, eu vou pegar 50 ml do cloreto de amônio com 50 ml do hidróxido de amônio. Só que ao invés de adicionar ácido, a gente vai adicionar 5 ml de uma base, que é o hidróxido de sódio 0,1. E vou medir o pH também para poder verificar essa variação de pH, certo? E aí, o que acontece? Muitas pessoas me perguntam assim, Fernanda, mas eu estou adicionando pouco hidróxido de sódio, eu estou adicionando pouco ácido clorídrico, é por isso que o pH não está variando. Não, é aqui que a gente vai fazer, a gente vai fazer um outro sisteminha de comparação. Eu vou repetir de novo o mesmo procedimento, o 1 e o 2, só que ao invés de colocar 100 ml de solução tampão, a gente vai colocar 100 ml de água. Vou medir o pH, adicionar 5 ml de ácido e medir o pH novamente, para a gente ver essa variação de pH. E depois, ao invés de 100 de tampão, coloco 100 de água, 5 do hidróxido de sódio e vou medir de novo essa variação. Então, o que a gente vai observar? Que no sistema onde eu tenho água mais o ácido e água mais a base, a variação de pH é bem maior do que a variação de pH quando eu tenho uma solução tampão. Esse é o intuito, certo?
Beleza, então a gente tem que medir os pHs no pHmetro. Então eu vou mostrar todo o processo de calibragem e aí a gente vai medir e comparar com o nosso pH teórico, certo? Então, para começar, eu vou pegar aqui. Vamos fazer o cálculo da nossa solução do cloreto de amônio. Então, eu preciso de 100 ml de uma solução de cloreto de amônio 0,2, certo? Eu sei que a massa molar dele é 53,5 gramas por mol. Então, eu vou falar o seguinte, espera aí, se um mol tem 53,5 gramas, eu quero 0,2 mols, isso vai ser X. Então, basta fazer 0,2 que multiplica 53,5. Então, a gente tem 10,7 gramas para cada 1 litro de solução. Bom, se 10,7 gramas é para preparar 1.000 ml, então, em 100 ml, X. Então, na verdade, eu preciso pegar 1,7 gramas do cloreto de amônio. Beleza. Agora, o hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio é uma quantia um pouquinho maior, porque ele é um reagente líquido, então eu tenho que converter essa massa para volume e ele tem um teor. Esse reagente que eu estou usando aqui no laboratório, ele tem 28% de teor, que a gente consegue olhar isso no rótulo, tá? Então, eu vou começar o seguinte. A massa molar dele é 35 gramas por mol. Então, eu posso dizer que 1 mol tem 35 gramas. Como eu quero 0,2, isso é X. Então, vai 0,2 vezes 35, que vai dar 7 gramas para cada 1 litro de solução. Como esses 7 gramas é para um balão de 1.000 ml e eu quero só 100, então, na verdade, eu preciso pegar X, que vai ser equivalente a 0,7 gramas. Bom, só que agora eu tenho um porém, que é o quê? Ele tem um teor e, na verdade, isso daqui é um líquido, né? Então, eu preciso converter. Eu consigo achar na internet, é só digitar lá, ó, eu quero densidade do hidróxido de amônio. Dependendo do rótulo, vem, por exemplo, essa marca que eu estou usando aqui, ela te traz a densidade dele, que é 0,88, mas isso aqui é fácil de encontrar, beleza? Então, o que eu vou fazer? A gente aprende que densidade é massa sobre volume. Então, se eu tenho a densidade que é 0,88 gramas por ml, e a massa que eu quero converter é 0,7, é só dividir por V. Então, basta eu falar que o volume vai ser 0,7 gramas dividido por 0,88 gramas por ml. Se eu corto grama com grama, o resultado é em ml. Então, eu falo que o meu volume vai ser de 0,795, ou seja, arredondando, 0,8 ml. Só que agora eu preciso converter isso, fazer o cálculo de correção de pureza. Por quê? Se ele é 28%, eu vou ter que dizer o seguinte, que esse 0,8 ml corresponde aos 28% de pureza. Como eu quero 100% do meu reagente, então isso é X. Então, eu vou fazer 0,8 vezes 100 dividido por 28. Então, na verdade, eu preciso pegar 2,9 ml do meu reagente, que é o hidróxido de amônio. Bom, isso daqui, então, olha só, é o cálculo só para a gente preparar a solução. Tá de vermelhinho aqui, ó, 1,07 eu vou pesar do cloreto de amônio e 2,9 ml que eu vou pegar do hidróxido de amônio, beleza? Isso em balões separados. Então, eu vou preparar aqui, ó, 100 e 100. Fechou? Então, olha só, eu já pesei aqui, ó, 1,07 gramas do cloreto de amônio e aí é só transferir para o balãozinho. Coloquei aqui um funil. Não precisa usar bastão de vidro, porque é bem pouquinho, tá? Você já pode virar o reagente e ir lavando com água. Lavou o becker, lavou o funil, aí é só completar o volume.
tampei, confirma, agita, a solução do cloreto de amônio está pronta. Agora a solução do hidróxido de amônio, que o reagente está até aqui em cima da bancada, eu vou pipetar ele lá na capela, da mesma maneira que vocês já aprenderam, tá? Então eu vou pegar 2,9 ml, transferir para um balãozinho, e aí eu volto aqui para a bancada e vou completar isso com água, beleza? Mas pipeta dentro da capela, fechou? Então olha só, já pipetei os 2,9 ml, agora é só completar com água. Pronto. As duas soluções estão prontas. Agora, o que a gente vai fazer? Vou montar 2 sisteminhas de Becker. Vou montar 50 ml de cada solução, beleza? Só que a gente vai depois colocar ácido clorídrico. Eu vou só pular essa parte que a gente faz, tá vendo? Eu vou calibrar o pH-metro ainda. Aí depois a gente vai montar os 2 sisteminhas para poder testar esses pHs. Então calma que essa parte aqui... Que é o cloreto. Aqui sim a gente vai fazer a conta. Que a gente vai para a parte agora teórica dos cálculos, beleza? De sal e de base. Do que a gente vai pensar? Quem que é o sal? O sal é o cloreto de amônio, que a gente pegou 0,2 mols por litro. Só que a gente pegou só 100 ml dele. Então, o que eu tenho que pensar? Que o nosso sal, que é o cloreto de amônio, se ele tem uma concentração de 0,2 mols em 1 litro, quando a gente montou o sisteminha da solução tampão, a gente pegou 50 ml dessa solução, não foi? Então, eu misturei 50 do cloreto de amônio com 50 do hidróxido de amônio. Então, nesses 50 ml, eu tenho 0,2, que multiplica 50, dividido por 1000. Eu tenho 0,01 mols do cloreto de amônio, beleza? Só que aí a gente tem que pensar o seguinte, na hora que eu misturei 50 com 50, o volume total da minha solução passou a ser 100. Então, eu tenho que falar o seguinte, que esse 0,01 mols do cloreto de amônio está numa mistura total de 100 ml de solução tampão. Mas para jogar na fórmula, essa concentração tem que estar mol por litro. Então, o que eu vou fazer? Em 1000, eu tenho o X. Então, que na verdade a gente vai ter uma solução, um sal de concentração 0,1 mol por litro. Beleza. Vou fazer a mesma coisa agora para a base. Para calcular para a base agora, o que eu vou fazer? A base, que é o hidróxido de amônio, vou fazer o mesmo raciocínio. A concentração dela é 0,2 em 1000 ml. E a gente pegou 50 ml dessa solução. Então, chegou na mesma concentração, na mesma quantidade de mols, né? 0,01 mols da minha base. Beleza. E aí eu vou raciocinar da mesma maneira. Peraí, se eu peguei 50 e 50, o volume total é 100. Então, esses 0,01 mols estão em 100 ml de solução tampão. Então, em 1000, X, que chegou nos mesmos 0,1 mol por litro da base. Como eu conheço as concentrações, agora é só jogar na fórmula de Hasselbalch. Então, nosso POH vai ser menos log de KB, que é 1,8 vezes 10 a menos 5, mais log do sal, que é 0,1, dividido pela base também, que é 0,1. E o que acontece que vocês aprenderam lá na teoria? Quando a concentração do ácido, do sal e da base, né, nesse caso, são iguais, isso daqui dá 1, então log de 1 é 0. Então, na verdade, eu já posso falar que o nosso POH é só log de 1,8 vezes 10 a menos 5. Então, nosso POH vai ser igual a 4,74
Para converter isso daqui para pH, é só fazer o quê? pH vai ser 14 menos 4,74. Então, nosso pH vai dar quanto? 9,26. Esse daqui é o pH teórico. E aí eu vou olhar lá no pH prático. De 9,26, isso, ele deu um pH bem próximo, né? De 9,68. Fechou? Agora, eu vou apagar esse quadro, a gente vai fazer um outro cálculo, que é, usando esse mesmo sistema em solução tampão, que é 0,1 e 0,1, tá? Só que agora adicionando 5 ml de ácido clorídrico 0,1 mol por litro. Então, olha só o que eu vou fazer agora. A gente vai fazer o mesmo cálculo, só que agora adicionando os 5 ml do ácido clorídrico 0,1 mol por litro. Ácido clorídrico significa que eu estou adicionando ao meio íons H+, beleza? E aí a gente vai ter que pensar o seguinte, o meu sistema tampão é formado por quê? Ele tem hidróxido de amônio e ele tem o cloreto de amônio, beleza? E aí o que acontece, na verdade? Quais são as duas substâncias principais desse sistema? É a base, que é o hidróxido de amônio, e o sal derivado dessa base. Então, na verdade, o íon cloreto, como a gente aprendeu, ele não sofre hidrólise. Então, na verdade, o importante para nós é o íon amônio. Esse daqui é o sal derivado, então, dessa nossa base fraca. Então, o que acontece? Quando eu adiciono H+, a gente tem que pensar que esse H+, ele vai reagir com uma dessas duas espécies, certo? E aí o pessoal fica na dúvida com quem que ele vai reagir. É simples. Quando você descobre que, na verdade, o sal é o NH4+, pensa naquela regrinha básica que a gente aprende lá na química geral. Positivo com positivo, acontece repulsão. Então, não tem como acontecer a reação entre o NH4+, com o H+, positivo com positivo. Então, na verdade, o H+, ele vai reagir com quem? Com a base. Então, eu posso falar que eu vou ter um NH4OH reagindo com esse H+, que a gente está adicionando ao sistema. Esse H+, ele vai pegar o OH- para formar água. E aí, o que sobra? O NH4+, que é o sal. Então, olha só, a base formando sal, tá? Que são as duas substâncias principais desse sistema. E aí, agora eu vou ter que achar essas quantidades para a gente descobrir o quanto vai subtrair de um e o quanto vai somar do outro. Como é que eu faço isso? Vou deixar aqui em branco para a gente poder trabalhar. Eu vou pensar o seguinte, que tanto de base eu tenho naqueles 100 ml de solução tampão. É o que a gente acabou de pensar aqui para trás. Olha só, o NH4OH. Eu peguei uma solução de 0,2 mols por litro, não foi? Então, eu tenho 0,2 mols em 1000 ml e eu peguei 50 ml dessa solução, que a gente chegou naquele 0,1 mols da base. Então, lá naquele bekerzinho de 100 ml, eu tenho só 0,01 mol, beleza? O ácido, que tanto que eu tenho de ácido? Vamos fazer a mesma conta. O ácido, ele é 0,1 mol em 1000 ml. Como eu peguei só 5 ml, isso é X. Então, vou fazer 0,1 vezes 5 dividido por 1000, que vai dar 5 vezes 10 a menos 4 mols de íons H+. Então, a gente vai vir colocar aqui. Então, aqui eu coloquei 5 vezes 10 a menos 4 mols. E eu vou descobrir agora o quanto de sal eu tenho, que é a mesma continha. O sal, eu tenho uma solução de 0,2 em 1000 ml, e eu peguei 50 ml X, que é o mesmo 0,01 do sal. Tá aqui, 0,01 mols. E agora, o que eu vou pensar? Reagente com reagente, eu vou subtrair. Então, na verdade, eu preciso pegar o 0,01 e subtrair de 5 vezes 10 a menos 4.
E no meu produto, eu vou somar. Então, na verdade, olha só o que a gente vai ter. De base, eu vou fazer 0,01 menos 5 expoente a menos 4, que deu 9,5 vezes 10 a menos 3 mols. E o sal a gente vai somar. Então, eu vou fazer 0,01 mais 5 expoente a menos 4, que deu 0,0105 mols. Só que agora eu preciso converter isso em concentração. Então, na verdade, olha só, vamos fazer aqui o nosso sal. O nosso sal, então, agora eu vou falar o seguinte, que esses 9,5 vezes 10 a menos 3 mols veio de um total de, olha só, eu tinha 50 para fazer a solução tampão, então eu tinha 100 ml, certo? Quando eu adicionei 5 ml de ácido, então meu volume total passou a ser 105. Então, esse 9,5 vezes 10 a menos 3 mols da base está num total de 105, ml. Só que para jogar na Hasselbalch a gente tem que estar em mol por litro, então em 1000 x. Então eu vou fazer 9,5 expoente a menos 3, que multiplica 1000 e divide por 105. Então a gente tem uma concentração de 0,0905 mols por litro. E o sal, o mesmo raciocínio. Se 0,0105 mols estão em 105 ml, então em 1000 x. Então, 0,0105 vezes 1000 dividido por 105, que deu 0,1 mols por litro. Converti todo mundo mol por litro, o que a gente faz? Joga na fórmula de novo de Hasselbalch. POH vai ser menos log do KB, que é 1,8 vezes 10 a menos 5, mais log. Agora, quanto que é o sal? O sal é 0,1, só que agora a base passou a ser 0,0905. Então, olha só, nós vamos ter que o POH vai ser menos log de 1,8 vezes 10 a menos 5, vai dar 4,74, mais log de 0,1 dividido por 0,0905, eu tenho 1,105. Então, nosso POH vai ser 4,74 mais log desse valor vai dar 0,043. Então, nosso POH é 4,74 mais 0,043, que deu 4,78. Ou seja, pH, como é 14 menos 4,78, nosso pH passou a ser 9,22. Então, a gente tinha um pH teórico de 9,22 e lá na prática a gente mediu um pH de 9,63, tá? Então, não foi uma variação tão brusca assim como aquele que a gente calculou, de 9,26. Então, olha só, o tampão, pH 9,26 que a gente calculou e caiu para 9,22, uma variação também lá na segunda casa decimal, que foi a mesma coisa que aconteceu aqui, certo? Eu pausei. Viu como é que faz o antes e o depois na adição de ácido e base? Eu falo que às vezes o mais difícil na solução tampão é a gente conseguir enxergar quando eu estou adicionando um ácido, quando eu estou adicionando uma base, qual vai ser a espécie presente na solução tampão que vai reagir com essa substância, para a gente saber quem é que vai ser consumido no tampão e quem é que vai ser formado no tampão. Porque, no final das contas, é um equilíbrio químico, né? Quando a gente adiciona um ácido, então ele regenera o ácido, por exemplo, nesse caso a gente está trabalhando com cloreto, né, que é o tampão amoniacal. Se eu adiciono um ácido, ele vai reagir com a parte da base, formando meu sal, regenerei o sal.
esse sal volta para o processo. E se eu adiciono uma base, essa base reage com o meu sal, volta e forma a base que volta para o meu processo. Então, é um ciclo perfeito. Beleza? E é lógico, mas aí é lógico também, né? Tem um ponto que a solução tampão estoura. Então, se a gente colocar uma quantidade muito grande de H+, ou uma quantidade muito grande de OH-, ela não vai ter partículas suficientes para poder controlar isso. Então, a gente fala que quanto mais concentrada é a sua solução tampão, maior vai ser essa faixa de pH que ela consegue suportar. E aí ela não vai, a gente usa esse termo estourar, ou seja, ela vai resistir a essas variações de pH. Beleza? Repassei todas as aulas com vocês, que eram as 3. Como é que vocês estão de dúvida? Eu tô bem tranquilo. De boa, né? Porque é o seguinte, nossa aula era isso, eu precisava repassar isso com vocês e tirar a dúvida que vocês precisassem, beleza? No final das contas, a gente ainda tem mais um tempinho de aula, mas a gente não precisa cumprir isso até o final. A ideia era essa, a gente tirar, rever algumas partes importantes e tirar a dúvida, beleza? Se vocês não tiverem dúvida, é isso então que eu precisava mostrar para vocês hoje. Lá no AVA, inclusive todas as questões já estão corrigidas, questões abertas já estão corrigidas já para vocês depois darem uma olhada lá. E aí depois eu só vou lançar a frequência de vocês e aí o componente já vai fechar. Igual, por exemplo, o Gustavo acho que já está esperando para poder formar, graças a Deus. Aí a gente já fecha esse sistema, essa disciplina, e aí a gente já passa para o próximo semestre. Beleza? Querem tirar mais alguma outra dúvida? Não. Gustavo, Flávia? Tranquilo? Tá tranquilo, sim, Fernanda. Então é isso. Qualquer dúvida que vocês precisarem, quiserem falar comigo, manda lá um tira dúvida, que aí eu ajudo vocês, qualquer problema que vocês tiverem. Semestre que vem a gente vai ter Química Analítica 2, e aí, de novo, a gente vai ter uma outra aulinha dessa. E aí, qualquer coisa, a gente se encontra aí no próximo semestre, beleza? Então, vocês ficam com Deus. Bom final de semana para vocês. Já, Fernanda, obrigado. Bom final de semana para você também. Vocês também. Bom final de semana, Fernanda. Tchau, tchau.